eu vou falar para vocês do rito de passagem, e algumas pessoas chamam de chá de bênção. Eu chamo assim, chá de bênção. Meu chá de bênção foi muito forte. Antes disso, o Vicente estava previsto para 25 de julho. Desde o meu primeiro encontro com a Elaine, eu falava para ela que ele vinha antes. Que eu achava que ele vinha antes, que eu não achava que ele ia até o final de julho. E aí, a gente marcou o chá de bênçãos, eu estava de 36 semanas. Tinha acabado de entrar, em 36. O meu chá ele foi tão forte, parece que eu entrei no mundo da partolândia antes mesmo de estar em trabalho de parto. Porque eu me senti tão recebida pelas mulheres que estavam lá, que eram mulheres importantes na minha vida. Eu me senti tão acolhida, essa é a palavra. Eu recebi um acolhimento muito grande naquele momento. E o fim da minha gestação estava mais pesado ainda em relação ao relacionamento com o pai dele. Então, naquele momento, aquela semana em especial tinha sido bem pesada. Que foi quando a gente decidiu separar mesmo, terminar, e eu tava tipo de 36 semanas. Então, eu tava muito abalada psicologicamente com isso. E o chá me fez pensar assim, o que você tá se preocupando com ele, sendo que você tá quase parindo? Parece que eu voltei porque eu tava tão preocupada com o nosso relacionamento, com ele ser um bom pai, que eu tava esquecendo de mim. Eu tava no final da minha gestação e tava super nervosa porque eu tinha acabado meu relacionamento. Então, o chá fez eu me reconectar comigo mais uma vez. Eu fiz umas fotos no dia do chá. E aí, quando eu cheguei em casa, eu mandei as fotos no grupo, logo eu recebi algumas já, umas 3, 4. E a minha irmã falou assim, meu Deus, a tua barriga baixou muito. Porque uma semana antes tinha sido meu chá de bebê. E meu chá de bebê, minha barriga estava pequeniníssima, eu fiz com 35 semanas o chá, um final de semana antes. Tava bem pequenininha, tava alta ainda. E a minha irmã falou assim, nossa, tua barriga tá muito baixa. E a gente acabou o chá, já era quase umas 10, 11 da noite. E eu comecei a sentir dor, logo depois do chá. As minhas amigas tinham vindo de Curitiba pro chá e elas ficaram na minha casa comigo de terça até quinta. Inclusive uma delas estava grávida também. E ela ficou super preocupada comigo porque eu comecei a sentir dor. E aí eu vou entrar numa fase de como eu sabia que ele estava vindo. Então, quando eu comecei a sentir dor, eu achei primeiro que era ansiedade. Que eu estava sentindo dor de ansiedade por eu estar de 36 semanas ainda. E como a gente sabe que a gestação ela é considerada termo a partir de 39, minha irmã ficava falando assim pra mim, é difícil o primeiro filho vir de 37, Pam, você tá nervosa, você tá ansiosa. Primeiro filho é 39, olhe lá, você é nova, você é jovem. Só que no outro dia eu comecei a perder o meu tampão. Mas como a gente sabe também, o tampão ele pode começar a sair muitos dias antes. E aí eu já tava tendo contração com 36 semanas, só que elas estavam de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Mas aí eu já tinha certeza, eu falei pra minha mãe, desse final de semana o Vicente não passa. Falei pra Elaine, falei, tá chegando perto. Falei pra ela, a gente tá muito próxima. E ela também falava pra mim, eu sinto que tá próximo, tá próximo. E foi ficando cada vez mais fortes essas dores. Tanto que na sexta-feira eu fiz a besteira de ir pro hospital. Fica a dica. Eu tava de 36 ainda, eu ia completar 37 no domingo. E aí, aquele negócio que eu falei de a gente ficar ouvindo demais os outros que tem um pouco de insegurança em relação ao parto natural, eu acabei ouvindo outras pessoas e vamos pro hospital, vamos ver como é que tá. Fez o toque em mim, eu tava com um dedo de dilatação, com 36 semanas. Daí eu tive certeza. E eu lembro que o médico falou assim pra mim, por sorte eu peguei um médico muito legal, ele me perguntou se ele podia fazer o toque. Eu quis fazer o toque, eu aceitei que ele fizesse o toque. Eu queria muito saber como que tava. Eu peguei um médico muito legal, ele conversou bastante coisa comigo. E ele falou assim, mãe, fique tranquila que daqui 2 dias teu filho não é mais prematuro. Se ele nascer hoje, amanhã, vai ser um dia de diferença só. Então fique tranquila,
não tem problema nenhum, teu bebê tá saudável. E aí eu saí de lá mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais ansiosa por saber já que eu tava com dedo de dilatação. Talvez se eu não tivesse ido eu tinha ficado um pouco menos nervosa, que daí eu passei este sábado bem ansiosa mesmo, porque eu sabia que ele tava vindo. No sábado eu saí comprar a bolsa da maternidade com uma amiga minha e a cada 10 minutos eu parava no centro aqui em Ponta Grossa e tinha umas dores, parava e encostava. Minha amiga falava, pano do céu, vamos embora que você vai ganhar essa criança. Eu não, calma, eu tava contando no celular, né? Eu baixei um aplicativo que vai contando o tempo das contrações. Eu, calma, Rafa, ainda tá de 10 em 10 minutos, tá? Eu não tô em trabalho de parto ainda. Você é louca, devia estar em casa, o que você vai fazer aqui comigo? Eu falei, eu ia escolher a bolsa é minha, que eu não ia vir junto. E aí eu cheguei em casa no sábado à tarde, umas 5 da tarde, e comecei a fazer os exercícios na bola, me aliviava muito. Usar a bola aliviou muito a minha dor. No domingo eu posei com muita dor já. Então, eu até brinco com as pessoas que o meu parto ele foi rápido, entre aspas, mas eu tive uma semana de dor. Então é muito relativo falar que eu não senti tanta dor, porque, né, eu senti uma semana, 5 dias de dor. Foi de terça a domingo. Aí no domingo ficou mais forte e foi diminuindo. No domingo já tava de 8 em 8 minutos e eu passei o dia todo assim, no domingo. E aí eu ficava na bola, tomava um chá e tentava confiar no processo. Você estar com pessoas que você confia também é muito importante, porque assim, quando o pai dele saiu de cena para ir trabalhar domingo, aí eu senti que eu tava em trabalho de parto, porque a gente não tava numa energia legal um com o outro. Então, quando ele saiu de casa, parece que deu um boom no meu trabalho de parto. E isso também aconteceu durante o trabalho de parto. E aí minha amiga chegou, eu liguei pra minha amiga, minha melhor amiga, e ela ficou em contato com a Elaine ficou passando pra ela o que ela poderia fazer. As cartinhas do chá de bênção a gente ficou enfeitando, porque eu queria levar pro hospital. Ela tentou me distrair, ela fez massagem em mim, ela seguiu todas as orientações da Elaine. E eu fiquei super mais tranquila. Quando ela foi embora e ele chegou de novo do trabalho, 1h da manhã. Aí eu comecei a ter contração de 4 em 4 minutos mesmo. Aí eu falei pra ele, liga pra Elaine que eu tô em trabalho de parto. Ele ainda duvidou da minha capacidade de saber que eu estava em trabalho de parto. Como assim? Como você sabe que você tá em trabalho de parto? Eu falei, foda-se, só liga pra Elaine, eu tô perguntando pra você que eu tô em trabalho de parto. Enfim, ela chegou, não sei, já não sei mais, porque depois que ele ligou, a hora que ele ligou, eu já fui pro chuveiro, né, que me aliviava muito ficar no chuveiro, muito. E aí eu tava no chuveiro, ele ficou segurando o celular pra ela falar comigo, dela, ó, dentro de 1h30 eu chego aí, 1h30, porque era de madrugada, né, e ela tava vindo de longe, eu acho que umas 3, acho que por aí. E aí ele saiu de cena. Ele perguntou pra mim se ele podia dormir, porque ele estava cansado e porque ele gostaria de estar acordado no hospital. Porque na nossa cabeça a gente ia ter um longo processo no hospital ainda. E como eu não tava assim com a energia dele, eu tava tipo, sai daqui. Porque isso pode acontecer, né? Eu já ouvi vários relatos de parto, até com companheiros mesmo. Pessoas que você gosta, você ficar com irritação, com implicância. Aí a gente já não tava bem, então eu queria mesmo que ele ficasse longe. E ele foi dormir. Nesse momento, o meu trabalho de parto deslanchou. E assim, a hora que a Elaine falou que vão ter momentos que eu não lembro, não sei. Eu me lembro assim que eu dormi entre uma contração e outra. E ficar no conforto da sua casa não tem outra coisa melhor. Porque eu me sentia à vontade para gritar. Como eu gritei, nossa, que delícia. Como eu gritei muito. E assim, eu ia de um cômodo pro outro. Eu entrava no chuveiro a hora que eu queria. As músicas que eu queria também. A minha casa tava quentinha. Foi um dia de muito frio. Foi um dos dias mais frios aqui em Ponta Grossa que ele nasceu. A minha casa tava quentinha. Depois eu ficava imaginando, nossa, como que teria sido no hospital esse trabalho de parto. Frio que é
botar o gelo lá. Eu lembro que eu trocava de cômodo, a Elaine ia com o aquecedor atrás de mim. Calma, deixa eu esquentar o cômodo. E a gente ficou nisso. Então eu lembro de alguns momentos eu na sala, alguns momentos no quarto, alguns momentos no banheiro. Eu fiquei bastante no chuveiro, me aliviava bastante ficar no chuveiro, na água bem quente. Coloquei uma... Nossa, que delícia foi aquela cadeira embaixo do chuveiro. A gente colocou uma cadeira embaixo do chuveiro e eu fiquei lá, nossa senhora, acho que eu troquei de pele, porque eu fiquei muito tempo embaixo do chuveiro. Eu não vi passar. Eu só me lembro, a hora que estourou minha bolsa, eu olhei na janela, tava dia. Porque essa parte da madrugada, entre 4 e 7 da manhã, eu não me lembro. Não me lembro quase nada. E aí, eu lembro da minha bolsa estourando, eu lembro da Elaine falando que minha bolsa tava rompendo. Aí eu olhei na janela e perguntei pra ela que horas são. E ela falou assim, são 7h30 já. A gente tá bem perto. Eu pensei, na hora já, eu nem vi a madrugada passar. E depois das 7h30, então, aí chega a parte emocionante, se prepare. No momento que eu fui pra sala, e daí eu fiquei numa posição no sofá de 4 apoios, né? E aí eu falei assim pra ela, isso me marcou muito, eu falei, eu preciso fazer cocô. E corri pro banheiro. Eu já nem sabia mais que horas era, na minha cabeça já tinham passado muito mais horas. Já tinham passado, sei lá, umas 4 horas, desde a hora que rompeu minha bolsa, 7h30 da manhã. E eu não tinha bolsa pronta da maternidade, eu não tinha nada. Tinha nada. E aí eu fui pro banheiro, eu lembro que ela disse assim pra mim, você tá mesmo com vontade de fazer cocô ou você tá sentindo uma pressão embaixo? Aí eu falei pra ela, tô sentindo uma pressão. Daí ela falou assim, então acho que é a hora da gente ir agora pro hospital. Daí ela falou assim, você aguenta pôr roupa? E eu já tava entrando no chuveiro de novo, porque eu não aguentava. Eu não conseguia fechar a minha perna mais, eu não conseguia mais fechar a minha perna. Eu entrei no chuveiro, ela foi acordar o dito cujo pra ele se agilizar e fazer a bolsa, né? E aí ela me tirou e falou assim, você acha que você consegue pôr roupa? Eu falei assim, não. Fui pelada mesmo, eles me enfiaram num monte de coberta. Aí pegamos o carro, a Elaine virou uma pilota de fuga, gritando, mulher parindo! E saímos por aí, por Ponta Grossa. Não conseguia ficar de coberta, todo mundo que me viu pelada atrás do carro. Eu não conseguia mais fechar a perna. Lembro que eu ficava pensando, eu queria parir no carro. Olha só que a gente atrai, que a gente fala. Eu lembro que ela falou assim pra ele, viu? Olha ali, mas veja como que tá, porque ela tava dirigindo. Eu lembro que ele não conseguiu nem responder ela, que ele só colocou a mão assim, olhou pra ela e fez assim, tipo, tá nascendo, entendeu? Tipo, tá ali. E realmente, né, o Vicente já tava coroando nesse momento, já tava ali. Não me lembro também como foi, mas acho que a gente chegou no regional em menos de 10 minutos. Cortou caminho pra não pegar trânsito e fomos gritando e as pessoas ouviam meus gritos, acho que pensavam, vamos deixar essa louca. Mas quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que veio me atender no carro queria fazer meu parto no carro mesmo. Eles me deitaram no carro e veio a médica e falou assim, não, dá tempo de subir ela. E aí a Elaine falou assim, você quer que eu suba com você ou quer que... Porque alguém tinha que ficar lá embaixo fazendo as coisas do hospital, né, documentação e tal. E eu falei assim, não, agora ele sobe, não tinha ficado o processo inteiro, então acho que agora é a hora. Subiu, ela ficou lá embaixo. Essa parte apagou mesmo, eu só me lembro das enfermeiras falando assim, Pamela, você tá aí? Pamela, você tá aí? Porque eu não conseguia responder elas. Eu tava tão concentrada em parir, porque eu fiquei muito concentrada em não ficar no hospital e fazer ele nascer, porque como eu sabia que eu já tava no expulsivo, eu só queria que ele nascesse, eu não queria travar meu expulsivo, porque eu li tanto sobre você chegar em outro ambiente no hospital e travar esse momento do expulsivo, que eu tinha esse medo. Elas ficavam falando as coisas pra mim, respira pela boca, eu nem tava dando bola pra elas, eu nem... Tipo, nem, entendeu? Foda-se. Eu sei que eu tenho que fazer. E daí elas ficavam, Pamela, você tá aí? Pamela, você tá aí? Teve uma hora que eu até me estressei e falei, tô, entendeu? Só que eu... Daí elas, vai, tá quase. Daí a gente entrou no centro cirúrgico. A hora que o pai dele tava lavando as mãos pra colocar luva e tal.
ele nasceu. Foi assim. Eu ergui a minha perna, só pensei assim, eu tinha lido bastante sobre a respiração do espírito. Eu pensei assim, eu não vou mais passar dor, agora você vai nascer. E eu me concentrei, fiz toda a força do mundo e ele nasceu. Aí a Elaine tava lá embaixo ainda. A hora que a Elaine chegou no centro cirúrgico, ela, meu Deus, como assim? Porque ele tava no meu colo já. Ela nem viu esse momento dele saindo. E aí, olha só. Eu perguntei que horas são, achando na minha cabeça que era, sei lá, 11 horas, meio-dia. Choquem. Agora é 9h36. Foi tudo muito rápido. A gente saiu de casa 9 horas, 9h10, mais ou menos. Então, pensando que a gente perdeu uns 10 minutos no trânsito, eu fiquei no máximo uns 16 minutos no hospital pra ganhar ele. Foi tudo muito rápido. Foi a melhor coisa. E aí eu virei a sensação do hospital. Porque daí todo mundo que vinha falar comigo, as enfermeiras, nossa, você é a menina que o filho quase nasceu no carro? Sou eu. E como, mas por que você ficou em casa tanto tempo? Que perigo. Então esses eram os comentários que eu ouvia. Ou eu tava recém-parida, tinha vontade de falar assim, gente, mas tá tudo bem, a criança tá bem, eu tô aqui. Teve uma delas só que falou assim, nossa, a melhor coisa que você fez, porque as meninas vêm aqui, ficam 2, 3 dias em trabalho de parto, sofrem. Eu, inclusive, ela tava grávida, ela falou, eu quero fazer que nem você, quero ficar em casa, porque é muito ruim vir pro hospital. Foi a única de sei lá quantas enfermeiras passam por você, a única que me disse um comentário positivo. E aí eu vou falar pra vocês da experiência do hospital. Falou um pouco, porque eu era anti-hospital. E aí, a primeira coisa que elas me disseram, elas levaram o Vicente pra pesar e tal. Foi rapidinho, né? Eu fiz o pai dele junto. E aí, quando elas voltaram, mãe, o Vicente nasceu com baixo peso. Então, a gente vai precisar ficar medindo o nível de glicose dele, de 2 em 2 horas. Porque tem que chegar em 70, 80, alguma coisa assim. E a gente vai precisar fazer uns examinhos e tal, porque ele nasceu com baixo peso. Porque no hospital, para baixo de 2.400 é considerado baixo peso. O Vicente nasceu com 2.300. Eles ficavam furando o pezinho dele a cada 2 horas com um medidor de glicose para ver se estava subindo a glicose. E aí já teve uma outra enfermeira que falou assim, mãe, tem que ver, se você não conseguir amamentar e ele tiver com o nível de glicose baixo, aí você já vai ter que inserir fórmula. Cara. Ó, a gente não é leiga, a gente sabe, eu sabia, eu tinha estudado que poderia demorar para descer o leite, que tem muitas mulheres que não conseguem amamentar de primeira, existem outras formas. Eu já estava até no peito com uma consultora de amamentação, caso precisasse. E mesmo assim isso me abalou. Porque o pós-parto, tudo abala. Parece que tudo abala, gente. Qualquer coisa, qualquer comentário. Eu pensava, meu Deus, eu vou ter que dar fórmula pra ele, eu quero tanto amamentar. Mas ao mesmo tempo eu ficava na energia, não, mas eu consigo amamentar. Se ele parto natural, não tem por que eu não conseguir amamentar. E o Vicente teve a pega perfeita desde o primeiro instante. E quando eu fui pro quarto, a Elaine tava me esperando no quarto. Aí ela disse assim pra mim, esse negócio aí de baixo peso, a gente tem que considerar outros fatores. Primeiro que você é pequena, você é magrinha e você pariu de 37 semanas. Então assim, o que elas queriam? Eu lembro que ela falou assim, o que elas queriam? Um bebê de 4 quilos? Porque não ia ser. Se eu tivesse parido 40, 41, de repente ele já ia ter uns 3 quilos, 3 e pouquinho. Porque é no final que eles engordam mais mesmo. Não tinha como eu ter um filho muito grande com 37 semanas, pensando no meu estereótipo, do pai também. Então eu fiquei mais tranquila. Outra dica que eu te dou é para você insistir na amamentação no hospital no momento que você quiser, porque é muito confuso. Veio uma enfermeira e fala que tem que acordar a criança. Aí no caso dele, como ele era baixo peso, sabe como elas faziam para acordar ele? Deixavam ele pelado para ele passar frio e acordar e querer mamar. E eu achava isso ó do borogodó. Nossa senhora, eu ficava muito chateada com isso. E aí eu comecei a mentir. Não é legal mentir, mas elas vinham, já amamentou? Eu falava já. Porque
A cada 2 horas elas queriam que eu ficasse amamentando ele por ele ter baixo peso. Só que o meu peito, ele enchia exatamente a cada 3 horas. Então, você prestar atenção no teu corpo é primordial. Então, eu sabia que ele ia acordar daqui 3 horas. E se eu colocasse o peito sem nada na boca dele, com ele com horas de nascimento, a criança está aprendendo a sugar ainda, não ia ser tão fácil assim. Então, eu comecei a falar para elas que sim. Ah, ele já acordou? Já. Porque senão elas tiravam a roupa dele, deixavam ele pelado, passando frio para ele acordar, chorar e mamar. Daí tudo foi fluindo, eu super amamentei, deu tudo certo. A glicose dele, depois de 4 ou 5 furadas, já estava no nível normal, já pararam de furar o pezinho dele. Tapa na cara de todos do hospital, porque tava todo mundo achando que ele ia ter que tomar fórmula porque ele tinha baixo peso. E aí o meu Lake Power, em sei lá, 5 horas o nível de glicose dele super subiu. E aí veio os exames, liberação. Que daí antes de te liberar, depois de 49 horas, tem os exames. Umas 12 horas antes eles pegam a criança e fazem os últimos exames. Pezinho, protocolos. E aí a médica achou que ele estava muito amarelo. Fazer aquele exame de icterícia, o normal era entre 10 e 13. E o Vicente ficou com 14 de icterícia a mais. Aí, ai mãe, a gente vai ter que deixar ele na luz. Que é aquela luz de foto em 24 horas. Aí eu dei uma brigada nessa hora, fiquei nervosa, chorei porque eu tava preparada para ir embora, eu não via a hora de ir pra minha casa, as minhas malas estavam arrumadas já. E foi muito doloroso para mim falar que eu ia ter que ficar, porque foi só mais 24 horas, porque depois que a criança fica 24 horas, você tem que fazer o rebate do exame para ver se baixou e esperar mais 12 horas para ver se não vai aumentar de novo, para daí te liberar. Então, os meus 2 dias se transformaram em 6 no hospital. Eu tive um desentendimento com uma das pediatras, foi grossa comigo mesmo. E assim, eu ter me empoderado no hospital fez toda a diferença, porque ela não me explicou direito o que era icterícia. Ela só disse pra mim que ele ia ter que ficar, porque eu perguntei pra ela o que acontece se eu for embora. Eu sabia que no nível que tava eu poderia tomar outras atitudes. E ela falou assim pra mim, eu vou chamar o conselho tutelar, porque você vai estar negligenciando um cuidado básico com seu filho. Desse jeito. Nossa, daí eu já comecei a chorar horror, daí liguei pra Elaine e falei, com quem que eu falo aqui no hospital pra mim ver mesmo o que eu posso fazer, se eu posso ir embora, pra mim pensar melhor, porque eu tava muito nervosa. E ela conseguiu entrar em contato com a assistente social no hospital e ela subiu conversar comigo. A assistente social, que não era profissional da área, super me acalmou, contou da experiência dela, que o filho dela também teve icterícia, que 24 horas passava rapidinho, que era melhor, que como tava frio, não ia precisar ficar tirando ele no frio para tomar sol em casa. Então ela teve todo um jeito de conversar comigo, me convenceu. Ela falou assim, realmente, se você quiser ir embora, elas vão ter que chamar o conselho tutelar porque é protocolo, mas você vai assinar um termo de responsabilidade e você vai poder ir embora. Mas até o conselho tutelar chegar aqui, até você ter que dar teu depoimento, a médica também, já vai dar 24 horas. Então, é melhor você fazer aceitei. Só que só podia entrar lá de 2 em 2 horas onde ele estava. E você fica separado da criança em outro quarto. Só podia entrar nas horas, elas te dão um papelzinho escrito os horários de amamentação. E pensando, como que elas querem que acabe a icterícia dele? Porque a icterícia diminui com a criança mamando e fazendo xixi e cocô e eliminando aquilo. Se eu só posso entrar a cada 2 horas. Ah não mãe, mas se ele chorar a gente te chama. Aí bati o pé de novo, chamei a assistente social de novo e falei assim, eu quero ter acesso livre. Eu quero ter acesso livre a hora que eu quiser lá dentro. E eu consegui. E fez bastante diferença pra mim, além de ler sobre gestar, foi ler sobre o pós-parto no hospital mesmo. Eu li muito sobre icterícia, sobre vários procedimentos do hospital. Em especial o hospital que você vai parir, que no meu caso foi a regional. Então eu consegui contato com uma enfermeira do regional, perguntei pra ela como que era os processos. Outras pessoas que já tinham parido no regional, conversei bastante. Então assim, eu sabia que eu podia ter acesso livre àquela sala a hora que eu quisesse. E se eu não tivesse questionado, eu só ia poder ver meu filho a cada 2 horas, aumentar a cada 2 horas.
Daí eu lembro que teve uma hora que eu amamentei ele, não quis mais, eu coloquei ele na luz de novo e sentei, fiquei sentada. A enfermeira disse, falou assim, mãe, você vai ficar com dor nas costas aí, vá pro teu quarto, durma, descansa. Daí eu falei assim pra ela, tá tudo bem, na hora que eu quiser sair daqui eu saio. E só do fato de eu ter o acesso livre, eu fiquei muito mais tranquila. Eu consegui dormir, eu fui pro meu quarto, eu consegui tomar um banho relaxante. Porque eu acho que se eu não tivesse com esse acesso livre, eu não ia conseguir nem tomar banho. Entendeu? Eu ia ficar na porta do negócio lá esperando dar 2 horas pra mim amamentar. Enfim, depois deu tudo certo, eu fui embora. Mas essa parte do hospital foi bem marcante pra mim, porque eu tive que aprender muitas coisas lá, mas fez total diferença se informar, né? Se informar e se empoderar mesmo, porque foram vários comentários negativos, enfim. Aí eu vou entrar agora na parte do pós-parto.